Fala, galera abençoada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Eudimara Martins. E estamos fazendo a leitura da Bíblia. E eu já vou pedir que você deixe o seu like para que nós possamos começar. Estamos em Josué 21, as cidades da tribo de Levi. Os chefes das casas paternas dos levitas chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas paternas nas tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhes falaram: O Senhor ordenou, por meio de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. Então os israelitas deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e seus arredores. Saiu a sorte para a família dos coatitas, para os descendentes do sacerdote Arão, que eram levitas, caíram por sorte 13 cidades da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim. Para os outros coatitas caíram por sorte 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Para os gersonitas caíram por sorte 13 cidades das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bassã. E para os Meraritas, segundo as suas famílias, 12 cidades da tribo de Rubem, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades e seus arredores por sorte, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão foram dadas essas cidades por nome aqui mencionadas, que passaram a pertencer aos descendentes de Arão, sendo estes das famílias dos coatitas, que eram levitas, porque a primeira sorte saiu para eles. Assim, lhes deram Kiriat Arba, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e seus arredores. Arba era o pai de Anak, mas deram um campo da cidade e seus povoados a Caleb, filho de Jefoné, por propriedade. Aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, e seus arredores, Líbina e seus arredores, Jatir e seus arredores, Estemoa e seus arredores, Olom e seus arredores, Debir e seus arredores, Aim e seus arredores, Jutá e seus arredores, Bet-Semes e seus arredores. Eram 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arredores, Geba e seus arredores, Anatote e seus arredores, Almon e seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, descendentes de Arão, foram 13 cidades e seus arredores. As famílias do coatitas, que eram levitas, isto é, os demais coatitas, receberam as cidades que lhes caíram por sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida e seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gesser e seus arredores. Quibzaim e seus arredores, Bet-Horon e seus arredores, eram 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e seus arredores, Gibeton e seus arredores, Aijalon e seus arredores, Gat-Rimon e seus arredores, e eram 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e seus arredores, e Gat-Rimon e seus arredores, eram 2 cidades. As famílias dos demais coatitas receberam ao todo 10 cidades e seus arredores. Aos gersonitas, das famílias dos levitas, deram, da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bassã e seus arredores, e Besterá e seus arredores, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quision e seus arredores, Daberate e seus arredores, Jarmute e seus arredores, Enganim e seus arredores, e eram 4 cidades. E da tribo de Asser, Missal e seus arredores, Abidom e seus arredores, Eucate e seus arredores, Reobe e seus arredores, e eram 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galiléia e seus arredores, Ramotidor e seus arredores, Cartã e seus arredores, e eram 3 cidades. Todas as cidades dos gersonitas, segundo suas famílias, foram 13 cidades e seus arredores. As famílias dos meraritas, aos restantes dos levitas, deram do tribo de Zebulon, Joquineão e seus arredores, Cartã e seus arredores,
Dímina e seus arredores, Nalau e seus arredores, eram 4 cidades. E da tribo de Rubem, Bezer e seus arredores, Jazá e seus arredores, Quedemote e seus arredores, Mefate e seus arredores, eram 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e seus arredores, Manim e seus arredores, Esbom e seus arredores, Jazer e seus arredores. Ao todo eram 4 cidades. Todas essas cidades caíram por sorte para os Meraritas, segundo as suas famílias. O restante das famílias dos levitas foram ao todo 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos israelitas, foram 48 cidades e seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha os seus arredores, assim foi com todas elas. Dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que com juramento prometa dar a seus pais. A eles a possuíram e nela habitaram. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados, conforme tudo quanto havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde lhes resistir, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 22. Josué abençoou as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gatitas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: Tendes feito tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, bem como tendes obedecido a minha voz em tudo quanto vos ordenei. Nunca desamparastes vossos irmãos até o dia de hoje, mas atendestes cuidadosamente à ordem do Senhor, vosso Deus. Agora o Senhor, vosso Deus, deu descanso a vossos irmãos, como lhes prometera. Voltai agora e ide para as vossas tendas, para a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos deu, além do Jordão. Apenas tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Amai o Senhor, vosso Deus, andai em todos os seus caminhos, guardai os seus mandamentos, apegai-vos a ele, e a ele cultuai de todo o coração e de toda a alma. Assim, Josué os abençoou e o despediu, e eles foram para suas tendas. Moisés tinha dado terras à meia tribo de Manassés, em Bassã, porém a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos a oeste do Jordão. Então Josué os enviou para suas tendas e os abençoou, e disse-lhes: Voltai para as vossas tendas com grandes riquezas, com muito gado, com prata e ouro, com cobre e ferro, e com muitas vestes, e reparti com vossos irmãos o despojo dos inimigos. Assim, voltaram os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, separando-se dos israelitas em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua posse, da qual se apoderaram, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. O altar do testemunho. Ao chegarem à região, junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali à beira do Jordão um altar de grandes proporções, e os israelitas ouviram dizer: Os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região, junto ao Jordão, do lado que pertence aos israelitas. Quando ouviram isto, os israelitas reuniram-se todos em Siló, para irem guerrear contra eles. Então, os israelitas enviaram os filhos de Rubem aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, Fineás, filho de Eleazar, o sacerdote, e com eles 10 príncipes, um de cada casa paterna de todas as tribos de Israel, e eles eram chefes das suas casas paternas entre os milhares de Israel. E eles foram falar com os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade. E lhes disseram: Assim diz toda a comunidade do Senhor, que desobediência cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando o altar para vos rebelardes hoje contra o Senhor. Por acaso foi pouca a maldade cometida em Peor, da qual ainda até o dia de hoje não nos purificamos, apesar de uma praga ter atingido a comunidade do Senhor? Quereis hoje abandonar o Senhor? Se vos rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele derramará sua ira contra toda a comunidade de Israel. Mas se a terra que possuístes está impura, ide para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor,
e adquiri propriedade entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando um altar, que não seja o altar do Senhor, nosso Deus. Não foi assim que Acã, filho de Zerá, pecou no caso do anatema? E não foi por isso que a ira foi derramada sobre toda a comunidade de Israel? E não foi só ele que morreu por causa da sua maldade? Então responderam os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos chefes dos milhares de Israel: O poderoso Deus, ó Senhor, ó poderoso Deus, o Senhor, ele sabe. E Israel também deve saber. Se fizemos em rebeldia ou em desobediência contra o Senhor, não nos poupe hoje. Se edificamos um altar para abandonarmos o Senhor, ou para oferecer holocausto e oferta de cereais, ou para oferecer sacrifícios de ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo cobre isso de nós. Na verdade, assim procedemos com receio e de propósito, dizendo: Amanhã vossos filhos poderiam dizer a nossos filhos: Que tem de vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por fronteira entre nós e vós, os filhos de Rubem, e, ó filhos de Gade, não tendes parte com o Senhor. Assim bem poderiam vossos filhos fazer com que os nossos filhos deixassem de temer o Senhor. Por isso dissemos: edifiquemos agora um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que nos sirvas de testemunho entre nós e vós, e entre as nossas gerações posteriores, para podermos cultuar ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes partes no Senhor. Assim dissemos: quando amanhã disserem isto a nós ou às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram. Não para holocausto nem para sacrifício, mas para ser testemunho entre nós e vós. Longe esteja de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou abandoná-lo hoje, edificando altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício que não seja o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Quando Fineais, o sacerdote, e os príncipes da comunidade, os chefes dos milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que lhes disseram os filhos de Rubem, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, ficaram satisfeitos. Então disse Fineais, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque não desobedecestes ao Senhor. Agora livrastes os israelitas da mão do Senhor. Assim, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e os príncipes deixaram os filhos de Rubem e os filhos de Gade. Voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, os israelitas, e relataram a resposta a eles. Com isso, os israelitas ficaram satisfeitos e louvaram a Deus. Não falaram mais em guerrear contra eles para destruírem a terra em que os filhos de Rubem e os filhos de Gade habitavam. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, pois disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou pedir que você feche os seus olhos para que juntos possamos orar. Deus abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe a nossa nação. Amém.